Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova. Estou aqui em mais uma quarta-feira para trazer um videozinho novo para você. Esse especial pré-carnaval. Ó, já escuta até as musiquinhas? Mas calma lá, porque eu sei que você é mãe e mãe ou não tem carnaval ou quando tem não é assim nessa vibe tão relax, né? A gente sempre tá preocupado com alguma coisa. E eu sei, nesse momento pré-feriado, que você está aí preocupado com uma coisa super comum, que é a rotina. Sim, eu sei que é um assunto que preocupa e que gessa a nossa maternidade. As mulheres, antes mesmo de terem os seus filhos, já ouvem falar sobre esse assunto, né? São os palpites. Criança tem que ter horário pra comer, criança tem que ter horário pra dormir, criança tem que ter horário pra brincar, blá 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 blá. Isso sempre acontece e deixa a gente um pouco preocupada. E aí a gente começa a se informar e começa a ler. E isso pode trazer um certo gessamento para nossa maternidade. Eu tenho aqui 3 livrinhos que eu não indico muito, mas eu acho que algumas de vocês já devem ter tido contato. Ó, famoso Dr. Stivel, ó, furada. 12 horas de sono em 12 semanas, furada. E o best-seller, A Encantadora de Bebês, que pra mim, na minha maternidade, foi uma das maiores furadas. Esse merece um arremesso especial. É muito difícil ter a nossa maternidade guiada por manuais. Vocês sabem disso, eu já falei 1000 vezes que cada criança é única. Mas quando escrevem esses livros, eles escrevem para um determinado tipo de criança. Cerca de 10 a 20% das crianças vão conseguir se encaixar nessas regras. E a grande maioria não vai se encaixar em nada. E o que acontece com a gente na nossa maternidade? A gente sofre, a gente fica impaciente, a gente fica nervosa, a gente acha que os nossos filhos estão doentes ou têm problema. Eu, por exemplo, fiquei neurótica com o relógio. Vocês já ouviram falar nas famosas janelas de sono ou tabelas de sono? Quem nunca ouviu falar, levante a mão pro céu e não vá digitar isso no Google agora, tá? Você que já conhece, algumas aí vão dizer que é ótimo, que foi maravilhoso na sua vida, mas uma maioria esmagadora vai dizer que foi motivo de muita neurose durante a maternidade, os primeiros anos de vida do bebê. Bom, essas janelas de sono são tabelas que fizeram estudando um conjunto de bebês, mostrando quanto tempo mais ou menos esses bebês conseguiam ficar acordados. Então vem lá assim, um bebê de 1 mês tem capacidade de ficar 30 minutos acordado, um bebê de tantos meses tem tanto tempo de capacidade de ficar acordado. E o que acontece? Uma mãe com um bebê de 1 mês, quando ela tem conhecimento dessas tabelas, quando bate lá os 30 minutos, o menino vira como se fosse uma Cinderela, né? Parece que vai virar abóbora. E aí a mãe começa a dar peito, a colocar no escuro, a balançar. E a criança provavelmente não tá com sono, porque não é um relógio, uma tabela que vai determinar o horário que seu filho tem que dormir. E a criança não quer dormir e a gente vai ficando nervosa e o negócio vai saindo do controle. Bom, enfim, vocês já viram o que isso pode resultar. E tem as tabelas de quantidade de horas de sono também, né? Que vão dizer assim, uma criança tem que dormir 11 horas por dia à noite, tem que fazer 3 sonecas, cada uma de 1 hora. Enfim, e aí o seu filho faz soneca de 20 minutos, só faz soneca se estiver no seu colo e geram todos aqueles problemas que eu já falei. Por isso é super importante a gente entender essa questão da rotina. Você até pode usar esse nome rotina se você souber usar adequadamente, a seu favor. Mas na grande maioria das vezes, as pessoas usam esse termo rotina como um sinônimo de algo fixo, como são colocados aí nos livros, né? Nesses livros aí, as crianças seguem uma rotina muito rígida. A criança dorme, aí ela acorda, aí sim ela vai mamar, aí ela vai brincar. Aí ela dorme, aí ela acorda, aí ela vai mamar, ela vai brincar. E ela sempre estimula que a gente mantenha esse ciclo. E isso não é muito fisiológico, porque se vocês forem pensar, a grande maioria das crianças mamam para depois dormir. E ela sugere que as crianças durmam para depois mamar. Então, eles invertem todo um ciclo que é biológico para favorecer unicamente o sono, sem pensar em todos os outros aspectos da criança, né? A criança não é só um saquinho de dormir, concordam? Então, é super, super complexo, porque essas rotinas desses livros costumam frisar com a mãe que é importante ter horário. E a gente sabe que nem para alimentação a gente não pode ter horário muito fixo. Isso está lá no Manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, no Manual do Ministério da Saúde de Alimentação, falando que horários rígidos dificultam a aceitação da alimentação. Então, quando a gente fala de rotina, a gente vai tentar entender rotina como previsibilidade e não como relógio, não como uma sequência rígida.
Eu vou pegar, por exemplo, um contexto infantil e transformar num contexto adulto para vocês entenderem. Vamos supor que você trabalha numa empresa há mais de 5 anos, né? É impossível que você não tenha uma rotina nessa empresa. Você tem mais ou menos um horário de chegar, um horário de sair, um horário de pausar para poder comer alguma coisa. Você tem mais ou menos um esquema de como funciona o seu dia e provavelmente você rende muito bem naquele lugar. Se você for promovida para um outro lugar ou for aproveitar uma outra oportunidade e chegar num local novo em que você não conhece os colegas de trabalho, não conhece a sua mesa, o seu computador, não conhece nada, você não vai render nas primeiras semanas. Você não sabe como ligar o computador, você não sabe qual impressora que você usa, você não sabe quando que o pessoal pausa para fazer uma refeição, você não sabe se o chefe vai se incomodar se você sair 10 minutos mais cedo, você não sabe se ele vai se incomodar se você fizer uma hora a mais de trabalho, né? Então é um ambiente muito instável, que você fica o tempo todo tentando palpar para aprender, para saber o que você pode fazer, o que não pode fazer, tentando delimitar o seu espaço. Isso é o que acontece no dia a dia da criança. Você tem muita novidade. Cada hora ela dorme num lugar, um dia na sala, um dia no quarto da mãe, um dia no quarto do pai, um dia é a avó que tá cuidando, um dia é a prima, um dia é o vô, um dia é o pai, um dia é a mãe. É muita mudança, essa criança não consegue ter uma sequência. Então é nesse sentido que a gente usa a palavra rotina. Não tem nada a ver com montar uma listinha lá assim, 8 horas da manhã vamos acordar, 8h30 da manhã vamos mamar no peito, 9 horas vamos tomar banho de sol, 10 horas vamos tomar um banho, 11 horas vamos almoçar. Não é isso, tá? Rotina não é isso, só que os livros colocam como se fosse isso e torna tudo muito mais difícil, porque criança é imprevisível, não tem como fazer isso. Eu quero que fique na mente de vocês que rotina não é algo fixo, engessado, relacionado ao horário, e sim algo relacionado à previsibilidade. Eu quero que vocês entendam que, mesmo que você não queira, uma rotina vai ser estabelecida. É um processo muito mais natural do que um processo em que você precise sentar e categorizar tudo que vai ser feito, né? Lá no seu trabalho, muito incomum alguém vai sentar e vai ficar fazendo listinha do que tem que fazer em cada horário. É claro que a gente precisa de uma organização, mas aquilo nunca é tão fixo. Eu sei que existe gente que é assim, mas a grande maioria vai estabelecer uma rotina sem precisar ficar listando nada ou organizando tudo demais. A questão de tornar o dia rotineiro é habitual do ser humano. Então você não precisa ficar aí negociando uma rotina, né? Você provavelmente ao longo dos meses vai estabelecer uma rotina. Lá no inicinho, nos primeiros meses de vida do bebê, às vezes essa rotina vai ser impossível. O bebê dorme em horas completamente diferentes, cada hora a soneca dura um tanto, cada hora ele mama de uma forma, cada hora ele aguenta ficar um tempo acordado, em um momento fica mais tempo, em outro momento fica menos tempo. Então, no início é muito difícil, e quando você fala em rotina, a mãe lá do bebezinho muito pequeno fica doida, porque ela tenta estabelecer rotina e ela não consegue. Então, por isso que pensar na questão da previsibilidade é muito mais fácil, que é pensar em uma sequência de dias, vai chegar uma hora que você vai estar fazendo tudo de uma forma um pouco semelhante e isso vai relaxar o bebê, né? O que é mais importante de tudo é o bebê ter um cuidador responsivo. Esse cuidador responsivo e atento, que é aquele cuidador que consegue entender a necessidade da criança, é o mais importante, tá? Porque para uma criança dormir bem, comer bem, eu considero que ela precisa ter 3 fatores. Ela precisa estar relaxada, tranquila e segura, tá? São os 3 fatores que eu considero. Então, quando ela tem um dia a dia já mais ou menos pré-estabelecido, com um cuidador sempre atento, ela fica tranquila, relaxada e segura, né? Quem não fica relaxado e seguro sabendo que o seu cuidador está atento? Então, por exemplo, a mãe ou o pai estão dando a refeição ali para a criança, né? Ou quem for, né? A avó tá dando a refeição para a criança e começa a ver que ela tá coçando o olho, abrindo a boca de sono ou chorando um pouco mais. Ela pensa, bom, pode estar com sono. E aí ela já interrompe aquela refeição e vai tentar ajudar aquela criança a fazer dormir. Isso aqui é um cuidador responsivo, é aquela pessoa que não está preocupada em cumprir tarefas. Eu tenho que dar o almoço todo para depois eu dar o banho, para depois dormir. Ela vai corresponder às necessidades da criança e isso deixa a criança relaxada, porque ela entende que tem um cuidador ali disponível, que vai conseguir corresponder e ela sabe que ela pode relaxar, não precisa ficar preocupada, nem precisa ficar chorando demais e exigindo demais desse cuidador, porque ela sabe que nos primeiros sinais esse cuidador vai estar atento e vai estar responsivo. Então é nesse aspecto, a gente vai fazer uma rotina surgir no dia a dia, sem muito pensamento, sem muita estratégia, de forma natural, tirando os agentes estressores, tirando muita tela, né, mantendo o ambiente favorável, tranquilo e semelhante ao longo dos dias. É isso, a gente não precisa ter nada muito categorizado. E o que tem a ver isso tudo que eu falei com o carnaval?
Exatamente o que eu disse lá no início do vídeo. Eu sei que vocês estão tensas porque o carnaval tá chegando, vai viajar ou vai receber visita e a rotina vai ser quebrada. Mas quando a gente entende esses conceitos de previsibilidade que eu falei mais cedo, a gente entende essa questão do cuidador responsivo, a gente sabe que mesmo fora de casa dá para manter esses dois aspectos. É claro que vai variar a alimentação, é claro que vai variar sono, é claro que vai variar alguma coisa, mas isso não é de todo ruim. Vocês entendem que é importante também mostrar pro bebê que a vida não é um mundo que a gente pode controlar tudo assim e tudo minimamente calculado e detalhado todos os dias? O bebê tem que entender que algumas coisas vão ser imprevisíveis e que a gente tem que rebolar e se adequar. Então nada melhor do que a criança viver algumas situações assim. É claro que talvez o pai e a mãe fiquem um pouco mais estressados e com o tempo que vocês praticarem esse convívio social, vai ficando mais fácil, cada vez mais fácil, e vocês vão ver que daqui a pouco vocês vão tirar de letra. Agora, esse convívio com outras pessoas, sair de casa, ver o sol, ver outros lugares, é muito saudável para nossa mente. A gente tende a ir ficando num buraco, cada vez mais num buraco, e isso não é saudável, né? Procure suas amigas que estão distantes, ou procure pessoas que têm filhos em idade próxima do seu, para tentar se aproximar. Se não tiver nada programado nesse carnaval aí, tá uma oportunidade para você chamar alguém, nem que seja para um encontro à tarde na casa de alguma amiga, liga uma música, compra uns confetes e vá brincar com as crianças, saia um pouco da rotina fixa, estrita que a gente está acostumada e seja responsiva, seja previsível no sentido de tentar entender o que seu bebê precisa e corresponder e ajudá-lo, e seja feliz e aproveite esse carnaval. Então, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre rotina e deixem suas dúvidas aqui embaixo, deixem seus comentários, curtam esse vídeo e se inscrevam nesse canal. Eu volto em breve para a gente conversar mais nas próximas quarta-feiras. Até lá, pessoal!